Meus caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez iniciando a nossa Léxio Divina, que tem sempre como referência o Evangelho do domingo. E o Evangelho do próximo domingo, que é o 15º domingo do tempo comum, está em Marcos 6, 7 a 13. E o texto nos diz: E Jesus percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro ou cinto. Mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, aos partirdes de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele sintetiza em poucas frases as instruções dadas aos apóstolos. A própria palavra apóstolo quer dizer o enviado, o mandado. Aqui, no caso, é um missionário que tem como missão continuar levando a mensagem do Senhor. E Jesus então sintetiza aqui em poucas frases esta instrução que ele quer dar aos apóstolos. Em primeiro lugar, podemos lembrar da pobreza. O apóstolo, o missionário, ele deve ser desapegado do dinheiro, desapegado, de certos fatos ou de certas coisas que de repente poderiam dar a ele um certo status. Então Jesus também quer mostrar ali a simplicidade que deve ter cada missionário. E depois Jesus também diz que muitas vezes pode acontecer que numa cidade ou numa região eles não sejam bem recebidos. Isso pode causar a eles um certo desânimo. Mas, por outro lado, eles não devem esquecer da missão. A missão é sempre continuar anunciando o Evangelho, por isso que deve sequenciar também por outros lugares, O Evangelho deve ser sempre anunciado, então eles não devem ficar temerosos. Também usa uma expressão, o texto bíblico, que eles devem sacudir o pó ali do seu calçado, quando essa cidade ou quando esse povo não quiser recebê-los. Esse é um costume muito comum entre os judeus. Isso porque, para que aquele pó, para que aquela terra de gente pagã não contaminasse a Terra Santa. Então, por isso é o costume dos judeus na época de sacudir o pó. Então, exatamente que a Terra Santa não podia ser contaminada, ali com terra estrangeira de pagãos. Também essa evangelização deve estar associada à cura dos doentes, e como vimos, Então aí já é um pouco antecipação do sacramento da unção dos enfermos, quando eles, com óleo, já ungiam os doentes.
E é o que a igreja hoje também faz. Quer dizer, nós também ungimos os doentes, segundo nos diz a própria carta de São Tiago. Se alguém está doente, chame os presbíteros. E os presbíteros, então, vão ungir ali os doentes e trazer a ele o alívio, a cura. Então, é um sacramento importante que até hoje a igreja continua também a administrar. Então, é isso que Jesus pede a esses primeiros apóstolos, para que sequenciem a evangelização, esse trabalho missionário, que na verdade nunca tem fim. Nós sempre somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Meus amigos, mas também nesse próximo domingo, dia 11 de junho, estaremos celebrando o dia de São Bento. São Bento deixou uma marca registrada muito forte na história da Igreja. Desde os tempos mais antigos, quando ele nasceu em 480, numa pequena cidade da Itália chamada Núrcia, próximo de Roma. Depois ele é enviado para estudar em Roma, mas ele fica decepcionado com a cidade, com o ambiente pagão, e ele então passa a ir para uma outra região, que nós chamamos, Subiaco, onde tem ali uma pedra, e numa gruta, então ficou São Bento. Mas logo a sua fama começou a ser divulgada, As pessoas começaram a entender ali, a identificar ali um homem de Deus. E ele então passa a ser um homem conhecido. Posteriormente ele tem uma experiência no mosteiro já, onde ele é convidado para ser o abade, mas depois ele funda o seu próprio mosteiro, que é o chamado Mosteiro de Monte Cassino, um conhecido mosteiro lá na Itália. E lá então ele escreve uma regra chamada Regra de São Bento, que ficou muito conhecida, porque ali ele sintetiza nessa regra os valores da vida cristã. Então São Bento começa a falar sobre o valor da humildade, o sentido do silêncio, como devemos rezar, como devemos comportar uns com os outros, a questão da obediência. Então, de maneira que a regra ficou conhecida como uma síntese do Evangelho. Depois, São Bento vem a falecer no ano 547. Quer dizer, alguns oscilam, 547, 548, deixando então para nós um grande exemplo de unidade com Deus, de santidade. Então possamos pedir hoje, a São Bento, que possa sempre interceder por nós. Ele que também foi um grande evangelizador, sem precisar de sair do seu mosteiro, que nós também saibamos evangelizar, continuar levando a palavra de Deus a tantas pessoas, que ainda não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. E que nós, monges, possamos também ter sempre essa responsabilidade de continuar no mundo sendo também o fiel discípulo de São Bento. Que ele interceda por nós e nos faça sempre mais buscar a unidade com Deus como ele mesmo viveu. Passamos agora à bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.